Olá, o canal Linha de Divisa está chegando no Triângulo Mineiro, mais uma vez no Triângulo Mineiro, para conversar com o Tommy Goto. Falei direitinho, Tommy? É assim que se fala, se pronuncia o seu nome? Uhum, isso mesmo. Eu acabei, então, optando pela psicologia, mas num projeto de que, terminada a psicologia, eu ia para a filosofia, porque também eu sabia que sem a filosofia, a psicologia era inócua, né? E é isso que eu até hoje eu dou aula na psicologia, mas eu sempre falo para os meus alunos que a psicologia, ela sem filosofia, realmente é uma ciência, pelo menos no meu entendimento, é uma ciência manca, né? Não tem Tommy, apoio. essa leitura é sua ou todo psicólogo enxerga dessa forma? Não, essa leitura é minha. Inclusive, muitos estudantes de psicologia não gostam, não sentem não sentem muito entusiasmo pela filosofia, porque o que atrai muito a psicologia é justamente vamos dizer assim, a questão da praticidade, a questão pragmática da psicologia, né? Essa questão Uhum. mais da clínica, esse lado mais, essa influência mais ligada à saúde médica, né? Essa influência mais médica da saúde, essa questão mais mental da psicologia do que a questão mais filosófica, metafísica, que no meu entendimento é a base, né? Eu sempre também falo para os alunos que a psicologia, a história dela é muito maior na filosofia do que ela quanto ciência. Ela quanto ciência foi fundada, vamos dizer assim, oficialmente, né, com o Laboratório de Psicologia Experimental, né, em 1879, pelo psicólogo, fisiólogo, né, e filósofo Wilhelm Wundt, em 1879, quer dizer, século XIX. Mas ela, enquanto uma área de conhecimento, né, que estuda a alma, a mente, ela começa praticamente com o próprio ser humano, né? Não vamos nem dizer quando nasce a filosofia, porque a preocupação com a alma já aparece com o próprio ser humano, né? Quando o ser humano surge, já surge a preocupação com a alma, né? Tommy, eu estou achando interessante, sim, o que você está falando. Aliás, várias coisas que você falou em off, né? Sempre faço um bate-papo antes de começar a gravar. É, eu comecei a ficar muito interessado por essa nossa conversa. Agora, é interessante porque tem uma linha dos existencialistas que não acredita na existência da alma. Tem uma linha deles. Como é que você fez essa ponte entre a psicologia e o existencialismo? Como é que foi isso? Então, aí quando eu comecei o curso de psicologia, né, eu já tinha, como eu disse, eu já tinha assim uma leitura, já tinha um certo conhecimento da psicologia junguiana, né? Mas aí eu acabei conhecendo outros ramos da psicologia. Eu acabei, logo quando entrei no curso de psicologia, eu acabei me envolvendo com a monitoria de filosofia, e eu acabei conhecendo a fenomenologia. O Jung, ele acaba, em termos filosóficos, chegando praticamente, pelo menos de maneira mais explícita, chegando a Nietzsche, chegando aos filósofos do início do século XX, né? E o Jung explicitamente não chega a falar da fenomenologia. Então, naquela época, eu não cheguei a ler a fenomenologia na filosofia. Então, eu acabei conhecendo a fenomenologia ali como monitor de filosofia. Como eu era monitor, eu acabei tendo aquela tarefa não só de ser aluno, mas de monitor. Então, aquela preocupação, bom, eu tenho que saber porque eu vou ter aquela responsabilidade também de ter que tirar dúvidas de alunos, né? E eu acabei, então, me dedicando a mais, vamos dizer assim, a fenomenologia. Eu acabei me interessando pela fenomenologia. E a fenomenologia, na psicologia, ela acabou influenciando a chamada terceira força, né? Então, na psicologia, existe algumas divisões de perspectivas em relação à visão de ser humano, né? De compreensão de como que é ou como que se entende o ser humano, né? Resumidamente, poderíamos dizer assim, o ser humano como um comportamento,
o ser humano como ligado ao inconsciente e o ser humano ligado à consciência ou à existência, né? Como, por exemplo, você falou do existencialismo. O ser humano ligado à consciência ou à existência é justamente de influência da fenomenologia. Então, eu acabei, durante a faculdade, me interessando por essas abordagens que estavam ligadas, então, à fenomenologia que eu estava estudando ali como monitor de filosofia, né? No entanto, eu comecei a perceber que aqueles psicólogos, então, aqueles fundadores daquelas teorias, daquelas abordagens, principalmente as que tinham nascido nos Estados Unidos, né? Que vinham dessas filosofias fenomenológicas existenciais, né? Como, por exemplo, a abordagem centrada na pessoa, a própria psicologia existencial, né? A Gestalt terapia, né? Eles, ao mesmo tempo, diziam que eram psicologias que vinham da fenomenologia e do existencialismo, mas eles, ao mesmo tempo, me pareciam não entender dessas filosofias. Então, porque eu estava estudando lá esses autores, esses filósofos, e, ao mesmo tempo, eu estava lendo essas obras psicológicas desses autores. Então, ao mesmo tempo, eu achava assim, que eles não... Parecia que eles não tinham muito bem lido ou não tinham entendido muito bem essas filosofias, né? E aí eu comecei a sentir certas dúvidas sobre isso. Será que esses autores realmente leram esses filósofos? Será que realmente eles estão corretos na interpretação que eles fizeram do Husserl, que foi o fundador da fenomenologia, ou do Heidegger, que também foi discípulo do Husserl, ou do próprio Jean-Paul Sartre, que foi o fundador do existencialismo francês, né? Ou do Karl Jaspers, que foi um dos existencialistas ali da Alemanha, né? E aí eu comecei a perceber que realmente alguns deles não tinham realmente lido, né? Esses filósofos, e outros realmente tinham interpretado mal, né? E aí eu resolvi... Você chegou a ler o Kierkegaard? Cheguei a ler o Kierkegaard também, né? E aí também comecei a desconfiar um pouco dessas classificações, né? Porque o Kierkegaard, por exemplo, ele é anterior à fundação do existencialismo, né? À fenomenologia. E como que ele poderia ser classificado, então, como dentro dessas correntes, se ele é anterior, como o próprio Nietzsche, né? Então eu comecei a querer aprofundar mais isso, né? Então eu falei, bom, então eu vou direto à fonte. Então, se eles não foram estudar, foram lá ler na fenomenologia, eu vou lá. Tá me parecendo que você trouxe algo novo para a psicologia. E aí a grande questão era justamente um termo, que é um termo, então, que é muito usado na psicologia, que é o termo chamado psicologia fenomenológica, que é, então, o que dá o nome, vamos dizer assim, o que caracteriza justamente esse ramo, dessa abordagem. Então, a abordagem da psicologia fenomenológica, por isso que está aí o nome de tantas disciplinas, o nome da abordagem, né? E, claro, tem desdobramentos, como psicologia fenomenológica existencial, psicologia fenomenológica humanista existencial, mas começa, né? Tudo começa com o termo psicologia fenomenológica. E aí eu falei, bom, quem é o criador? Quem é o criador dessa psicologia fenomenológica, né? E aí eu descubro, na época, que quem é o criador é o próprio criador da fenomenologia, o Edmund Husserl, né? Que era um matemático, né? Não era um filósofo de formação, mas desenvolveu toda uma filosofia, né? Escreveu em vida 6 obras, praticamente 6 obras em vida. Contextualiza o Russell no tempo e no espaço. Quando ele nasceu, mais ou menos, quando ele morreu. O Russell nasceu em 1859 e morreu em 1938. Viveu bastante. E aonde ele viveu? Ele nasceu ali na região da Morávia, que era uma região ali da antiga República Tcheca, né? Uhum. Da antiga Tchecoslováquia, né? Atual República Tcheca, mas logo foi para a Alemanha, e aí depois passou por algumas cidades da Alemanha, como Yali, Gotinga, Friburgo, viveu praticamente
depois o resto da vida em Friburgo, né? Ô, Tommy, e quais foram as questões centrais levantadas pelo Russell que te levaram a buscar essa aderência entre a filosofia e a psicologia? O Russell, ele era um matemático, né? E ele começou realmente a carreira dele de graduação e doutorado na matemática, né? Ligado à aritmética, né? E ele acompanhava um famoso matemático na época chamado Carl Weierstrass, que era um matemático que buscava uma fundamentação da aritmética a partir da eliminação do raciocínio geométrico, da questão do número, né? E aí o Russell entrou desde a época da graduação, acompanhava esse projeto, né? E aí o Russell começou também a pensar essa questão da fundamentação do número, né? Uma espécie de busca do número puro, né? E aí, num certo momento, o Russell descobre que, na verdade, o problema dele não era um problema matemático, que era um problema epistemológico. O que ele queria, na verdade, saber era como que nós conhecíamos as coisas, como que nós conhecíamos os números, né? E não como nós, vamos dizer assim, entre aspas, formávamos ou aplicávamos os números, mas como esses números eram conhecidos, né? Vamos dizer assim, como eles eram concebidos, né? E aí ele descobre que a pergunta dele era, na verdade, filosófica e não era uma pergunta matemática, né? E aí, então, ele acaba saindo da matemática e acaba indo para a filosofia. Só que, na época, a filosofia ela estava passando por um momento do chamado psicologismo, que era esse período de meados do século XIX. O que era esse psicologismo? O psicologismo foi um movimento filosófico que tinha como ideia, né, o pressuposto que tudo era originado pelos processos psicológicos. Todas as ideias advinham de processos psicológicos. Não só as ideias conceituais, mas as próprias ideias científicas, né? Então, dali você tinha não só os filósofos, mas você tinha também pedagogos, você tinha cientistas, físicos, que estavam buscando a origem daqueles fenômenos, dos fenômenos físicos, dos fenômenos pedagógicos, dos fenômenos, vamos dizer assim, psíquicos, a partir dos próprios fenômenos psicológicos, dos processos psicológicos, né? E o Russell vai acabar fazendo isso também, né? Ele vai acabar se envolvendo dentro desse psicologismo e tentar, vamos dizer assim, mostrar que o nosso conhecimento, o conhecimento matemático, que é o que interessava a ele, se dava a partir dos processos psicológicos, ou seja, a partir da consciência, né? E aí foi um projeto que ele também acabou abandonando, porque ele acabou percebendo que isso não era possível, né? Tem vários argumentos, mas poderíamos aqui utilizar um argumento mais simples, que seria assim: como que era possível demonstrar ou fundamentar um conhecimento universal, que é o conhecimento matemático, né, a partir da experiência, que é o conhecimento psicológico, né? O conhecimento psicológico ele se dá a partir da experiência. E todos nós sabemos que um conhecimento que se dá pela experiência não nos leva necessariamente ao universal. Só que o número é sempre universal. Ele nunca é atravessado por questões históricas, culturais. E isso é meio pitagórico, hein? Sim. Então, o Russell percebe que não era possível fundamentar um número ou um conceito numérico a partir de um processo psicológico, de uma experiência psicológica. Então, ele abandona também esse psicologismo filosófico. E daí que ele funda a fenomenologia. Aí ele vai abandonar, então, ele abandona o logicismo matemático, que era, de certa forma, um positivismo, onde se atribuía, então, vamos dizer assim, a própria natureza ou as próprias coisas, e abandonou também um psicologismo filosófico, onde se colocava tudo na consciência. Então, poderíamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, ou se colocou tudo fora, como se as coisas existissem independentemente de nós, né? Ou se colocava tudo dentro.
Somos nós que formamos a realidade. Então, existia esse dualismo. Ou a realidade está aí, basta a gente conhecer, né? Ou somos nós que criamos essa realidade. Então, Husserl diz, não. Apesar das duas formas terem certo sentido, né, elas não são radicais, porque elas não se colocam em dúvida de maneira radical. Né? Elas acabam, de certa forma, se posicionando, né, e não se radicalizam. Né? E é o que ele vai fazer. Ele passa praticamente quase 10 anos tentando radicalizar essas duas posições para tentar chegar onde ele chegou, que é a fenomenologia. E é o que ele descobre, vamos dizer assim, que é o que caracteriza a fenomenologia. Que não era possível, né? Então, que é algo, vamos dizer assim, entre aspas, anterior a essa questão da consciência e do mundo, né? Que é o que ele chamou do a priori da correlação, né? Onde que não há separação de consciência-mundo. Né? Então, não é que está tudo lá fora ou tudo aqui dentro. Na verdade, as duas coisas estão correlatas. Né? Então, ele diz assim, não há pensamento sem coisa pensada. Né? Então, todo pensar é pensar em alguma coisa. Você não pode só pensar. Né? O pensar só é revelado junto com a coisa pensada. E a coisa pensada só é revelada junto com o pensar. Não se exclui. Você pode polarizar. Eu posso só olhar para o pensar, mas o pensar já é acompanhado com a coisa pensada. Eu posso olhar só a coisa pensada, mas a coisa pensada é revelado pelo pensar. Né? Isso é a correlação. Né? Então, isso é o que ele vai chamar, então, que possibilita o fenômeno. Então, o fenômeno, que é o que tudo que aparece, né, aparece dada essa correlação. Então, isso é, de certa forma, a superação epistemológica da modernidade. Né? Se nós olharmos para a tradição toda filosófica, a gente vai ter que, no primeiro momento, né, os antigos achavam que tudo existia, né? Tudo estava aí. Depois, Descartes, né, ele faz a inversão, né? Então, ele põe tudo para dentro, vamos dizer assim. Né? Somos nós que existimos e por isso que então as coisas passam a existir. E com a fenomenologia, né, o Husserl chega a algo que está anterior, quer dizer, tudo está fora existe, ou nós existimos porque, na verdade, existe essa correlação. Tommy, e você foi dar uma olhada em vários outros existencialistas? Isso aí, o que acabou acontecendo? Então, o Husserl acabou, assim, ele não é que ele abandonou a psicologia, no final das contas ele diz assim, não, a psicologia, ela também tem a sua validade, né? Só que ela se equivoca no momento que ela diz que só tem um interior, que a experiência só é interna, né? Nós podemos chegar às coisas, só que ela também não consegue chegar às coisas fora, que é o trânsito entre o eu e as coisas. Né? Então, olha só o que o Husserl vai fazer. O Husserl vai conseguir... Tommy, deixa eu fazer um parênteses aí, sem seccionar a sua linha de raciocínio. Nossa, então você, sob a tua perspectiva e com o devido cuidado com relação à sua comunidade de psicólogos, né? Você entende, então, que um psicólogo que não entende Husserl, ele tem amputado a forma de enxergar o ser humano, enxergar a psicologia? Sim, o que vai acontecer é que, por exemplo, em outras abordagens, se mantém as tradições epistemológicas, vamos dizer assim, anteriores à fenomenologia. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a psicanálise, ela se mantém cartesiana, porque então quer dizer que toda a determinação ela é só interna. Nossa, então ela tem aí alguns séculos de defasagem. E se pegarmos o comportamentalismo, que é ambientalista, quer dizer que toda determinação só é externa. E nós somos, então, só consequência disso. Então, você pensa diametralmente oposto. Não é oposto, mas ele dá... essa que é a grande sacada da fenomenologia. A fenomenologia ela não está em oposição.
ela está justamente no diálogo, ela amplia. Ela é uma crítica, por exemplo, ao positivismo. Mas ela não é uma crítica ao positivismo, como o Russell diz. O Russell diz assim, a fenomenologia não se interessa pela árvore que queima. Aquela árvore que queima é a ciência positivista. A árvore que interessa a fenomenologia é a árvore que não queima. A árvore que não queima é a árvore que aparece. A árvore que aparece, por exemplo, como árvore pensada, árvore imaginada, árvore sonhada. Essa árvore que aparece como pensada, imaginada, essa não tem ciência. Essa que a gente chama como subjetiva, essa não tem ciência. Porque quando se tentou fazer ciência dessa árvore, se pegou o método científico da árvore que queima. Ou seja, o método objetivista, o método quantitativo. Mas como que você pega o método que se desenvolveu para alguma coisa que está contextualizado, que está fundamentado no tempo e no espaço, e tenta aplicar em alguma coisa que não sofre, ou não está fundamentado no tempo e no espaço, que é uma árvore pensada. A árvore pensada, por exemplo, ela pode estar numa temporalidade, mas ela não está no espaço. E como que você mede, então, isso? Como que você pode aplicar um teste para medir a sua inteligência, se a sua inteligência ela pode estar fluindo no tempo, mas ela não tem espaço? O método científico foi desenvolvido para corpos que estão no tempo e que estão no espaço. E ainda, que sofre efeitos, que tem uma lei chamada causalidade. Né? Essa lei da inteligência não sofre causalidade. Porque quando você vê um fogo, você vê uma fumaça. E toda vez que tiver um fogo, você vê uma fumaça. Mas nem sempre quando você vê um fogo, enquanto alguém que observa um fogo, você vê fumaça. Você pode ver obra de arte, você vê admiração, você vê medo, você vê um amor. Então você não pode ter causalidade. Então você tem que. Então o Russell diz assim: há uma outra lei no humano. O humano não sofre a lei da causalidade. Então o Russell diz: no humano há a lei da motivação. Então nós precisamos de uma outra ciência, que não é a ciência positivista. Então veja que o Russell não está contra o positivismo. Então eu também costumo dizer para os meus alunos assim: se eu tiver que subir num avião, eu não sou muito chegado, não gosto muito de voar, né? E se tiver que subir no avião e o piloto do avião disser assim para mim: eu sou um russeliano, eu não subo no avião. Por quê? Porque quem tem que pilotar um avião é alguém do positivismo, é alguém que entende de causalidade. É alguém que, se tiver uma pane no avião, ele não pode perguntar ser ou não ser essa questão. Ele tem que realmente ter lido o manual técnico e agir. Para ficar claro para o grande público, você está falando que cada linha tem seu momento para ser aplicada, é isso? Isso mesmo. Então, a fenomenologia, o que ela vai fazer? Ela vai esclarecer, ela nos ajuda a esclarecer as coisas como elas são. Então, se algo que eu tenho que trabalhar é algo que sofre causalidade, eu vou agir conforme a causalidade. Se algo que eu tenho que conhecer não sofre causalidade, eu vou agir sem causalidade. Quem pode nos mostrar isso é a fenomenologia. Então, por isso que a fenomenologia não é uma oposição. Ela é a melhor maneira de se conhecer as coisas. Então, o Russell diz que o método fenomenológico nos permite ver as coisas como elas são. Ô, Tommy, e você varreu, não sei se foi sobrevoo ou se foi em profundidade, vários existencialistas. E como é que você entende que a metodologia, os conceitos existencialistas agregaram valor para a psicologia? Como é que é essa tua leitura? Os existencialistas, eles utilizam, vamos dizer assim, eles pegaram o método fenomenológico
para pensar a questão da existência e desenvolver um outro ramo filosófico. Então, eles foram para outro lugar. O existencialismo já é um outro ramo de filosofia, né? E aí, como que isso chegou na psicologia? O que acabou acontecendo é que, com a Segunda Guerra Mundial, muitos europeus, como se sabe, eles foram para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deu exílio para muitos intelectuais. E um deles foi preso, dos existencialistas, que foi o Sartre. Ele ficou preso num campo de concentração, depois dele sair. Alguns não saíram da Europa, né? Uhum. Alguns não tiveram oportunidade, outros não quiseram. O próprio Russell, por exemplo, ele foi convidado pela Universidade de Chicago, mas o Russell não quis sair. Não tinha guerra ainda, mas já estava ali desde 1934, já estava um clima tenso, né? E aí o Russell recebeu o convite, mas o Russell era um nacionalista e ele falou que não ia abandonar, preferia ficar lá, então não saiu. A Edith Stein, por exemplo, que foi uma aluna do Russell, foi assistente do Russell, né? Ela também ficou, a família dela foi embora, né? Os irmãos, as irmãs, ficou ela e uma irmã. A Hannah Arendt vazou para os Estados Unidos. Pois é, e a Edith Stein, ela já tinha se convertido, ela era judia, depois ela virou ateia, depois ela se converteu à monja carmelita, de clausura, ela ficou, depois ela viu que estava problemático, começou a guerra, ela começou a ser perseguida, porque ela era intelectual, ela era filósofa, fenomenóloga, e ela estava sendo perseguida. Ela representava, vamos dizer assim, tudo aquilo que os nazistas não queriam, né? Ela era judia, fenomenóloga, mulher, intelectual, né? Ela era conferencista, e aí ela resolveu fugir, mas aí ela estava esperando o visto da irmã, que a irmã era religiosa, mas era leiga, não tinha recebido o visto ainda, mas aí não deu tempo, pegaram e levaram elas direto para Auschwitz. Ela morreu na câmara de gás. João Paulo II canonizou ela é Santa Teresa Benedita da Cruz. Então, alguns intelectuais, então, tanto da fenomenólogos como existencialistas, eles foram para os Estados Unidos e lá eles acabaram se envolvendo com alguns psicólogos que estavam insatisfeitos com o comportamentalismo, que era a psicologia que predominava ali nos Estados Unidos na época, né? E tinha também outros intelectuais europeus que também tinham outras concepções, como, por exemplo, a psicanálise. Então, todos eles se uniram, vamos dizer assim, num movimento contra a cultura, que foi chamado, então, de movimento humanístico, né? E ali surgiu, então, a sociedade humanística, né? E aí que surgiu a abordagem existencial, né? E aí por isso surgiu a psicologia existencial, a psicologia humanista. O Paul Tillich foi um filósofo, foi um teólogo, ele saiu também no início dos anos 30 lá da Alemanha, né? E aí ele acabou também indo para os Estados Unidos, foi inclusive professor de alguns psicólogos, que depois foram fundadores de algumas abordagens humanistas, como, por exemplo, Carl Rogers, e foi muito amigo também do Rollo May, que foi o fundador da psicologia existencial. Ô, Tommy, ele convivia nos saraus que a Hannah Arendt fazia nos Estados Unidos. Sim, quando ela saiu, Isso mesmo. O Paul eram Tillich amigos, também... eles eram amigos próximos. Isso, e também era muito amigo do Adorno, do Marcuse, participou ali do grupo que depois vão fundar a Escola de Frankfurt, né? E ali, então, que o Paul Tillich foi um dos precursores também da fenomenologia nos Estados Unidos. Esse foi, por exemplo, o tema do meu mestrado, né? Eu pesquisei a fenomenologia no pensamento filosófico e teológico do Paul Tillich, justamente porque eu também queria investigar essa aproximação do Paul Tillich com a psicologia, com a fenomenologia. Ele foi importante, porque ele que, na verdade, divulgou o pensamento filosófico, fenomenológico, existencial para os psicólogos americanos. Os psicólogos americanos, eles eram pragmatistas comportamentalistas, sabiam nada, inclusive, de filosofia.
o próprio Paul Tillich foi um grande conhecedor de Kierkegaard, né? Ele dizia que os americanos conheciam nada de filosofia, né? E em termos de teologia eram só biblicistas, não sabiam nada de teologia filosófica, nada. Hoje tem centros, libraries, bibliotecas enormes só com material, literatura do Kierkegaard, nos Sim, Estados Unidos. E o Paul Tillich foi um dos grandes precursores e contribuidores disso. Foi professor da Harvard, né? E ele, inclusive, se motivou na época a escrever livros como História do Pensamento Filosófico, História do Pensamento Teológico em inglês, né? Para poder justamente contribuir com a cultura filosófica americana, né? E aí, então, depois eu fui para o doutorado justamente com essa motivação de tentar, então, investigar essa origem, esse conceito de psicologia fenomenológica que eu já tinha percebido que os psicólogos, fundadores dessas escolas, né, dessas abordagens, eles não tinham muito bem claro, eu não via muito bem, e nem os psicólogos brasileiros que conheciam também tinham fundado aqui no Brasil e escreviam livros sobre psicologia fenomenológica, não sabiam muito bem o que era fenomenologia. Então, diziam assim, o que é fenomenologia, o método fenomenológico? E aí, quando eu perguntava, quando eu ia ler nesses livros de psicologia, eles ficavam repetindo, era como se fosse mantra, né? O que é fenomenologia? A fenomenologia é a ciência dos fenômenos. Não, tudo bem, mas o que é a ciência dos fenômenos? A ciência dos fenômenos é tudo aquilo que se mostra. Mas o que é o que se mostra? É fenômeno. Ficava meio que assim, sabe? Ficava. E quando você ia para a bibliografia, você via muito mais livros de história da filosofia, citava uma coisinha ou outra do Russell e tal, mas você sentia que a pessoa, ou que aqueles autores não tinham ido, não tinham realmente. E aí eu fui realmente, comecei a me dedicar a estudar o Russell mesmo, com muita dificuldade, porque foi difícil arrumar textos, orientação, toda aquela parte acadêmica, né? Foi realmente muito difícil. Foi realmente todo um estudo, até hoje é um estudo realmente individual. Toda a minha pesquisa, ela é ainda até hoje individual. Desculpe o parênteses. É justamente porque você está com um fato novo e pouco estudado. Você está desbravando. E você tem consciência, então, de que você está produzindo material, produziu e está ainda, creio que ainda produzindo, material extremamente importante para a psicologia no Brasil? Bom, eu penso que sim, né? Assim, começando pelo menos, né? Porque é tanta coisa e pouca coisa foi desenvolvida nesse campo que o projeto é maior do que eu tenho desenvolvido. O projeto que eu tenho é muito maior do que eu tenho feito, né? Você está fazendo pós-doc? Eu fiz o projeto de pós-doc, mas no final das contas eu acabei assumindo outras coisas na universidade, coordenação, no final das contas eu abandonei. Uhum, mas hoje eu nem tenho mais essa, vamos dizer assim, vontade. Esse projeto, porque o que eu tenho que fazer mesmo, eu já tenho, vamos dizer assim, tudo que eu preciso eu tenho aqui. Eu não preciso realmente de nada fora. Eu tenho aqui são os textos. O que eu preciso de algum tipo de interlocução, eu tenho as minhas amizades com professores, especialistas, né, em Russell, fora do país, as amizades que eu tenho, então e-mail, mesmo na internet, então a gente já possui isso, né? Então não há mais necessidade, por exemplo, de eu ter que ficar fora, ter que ir numa biblioteca, ficar em outro país, já não tenho mais esse tipo de... Outro dia, por exemplo, eu precisava de um texto para apresentação de um evento, e eu descobri que tinha uma tradução que tinha sido feita do alemão, porque o texto em alemão eu não conseguia achar, mas eu consegui achar uma tradução de 1930
que tinha sido feita na Revista do Ocidente, e essa tradução estava disponível, quer dizer, a gente conseguia acessar, né? Porque eu consegui o e-mail da Revista do Ocidente, mandei um e-mail e perguntei se eu conseguia ter acesso. E aí eles me falaram que eles poderiam me escanear, quer dizer, que aquilo lá não estava realmente acessível, mas eles poderiam me acessar e tinha um custo lá, uma taxinha ali, mas eles poderiam fazer isso, não tinha um prazo, não poderiam me dar um prazo, mas poderiam me fazer isso. E fizeram, me escanearam ali rapidamente, inclusive foi uma semana, me fizeram e me mandaram o texto, né? Quer dizer, Entendi. então foi até muito mais prático do que se eu tivesse pegado o avião e ido até lá. Hoje as coisas estão mais fáceis. Tommy, me fala uma coisa. Eu deixei de fazer alguma pergunta que também assim não dá para a gente falar dos teus 5, 6, 7 anos de mestrado e Não, doutorado num tempo tão curto. Mas sim. alguma coisa que você considera relevante? Ou já Não, está acho bom? que Porque tá ótimo. tá ótimo. Eu gostaria de perguntar para você, então, se a gente está caminhando para o final, eu queria saber se a tua dissertação de mestrado e a tua tese de doutorado foram transformadas em livro. E se foram, quais são as editoras e quem tiver interessado, qual é o caminho, qual é o link para adquiri-las? Então, a do mestrado, que é a pesquisa da questão da experiência religiosa, da fenomenologia em Paul Tillich, está nesse livro aqui, Fenomenologia e Experiência Religiosa, da Qual que editora é? Tá. Capenck. Depois você me manda a O capa dele link. para eu colocar na edição? Sim, mando sim. Tá bom. Tá? Repete o nome da editora para mim? Capenck. Tá. Se você puder mandar o link de acesso à editora também, acho que é ela que vende direto, não sei. Aí Isso. eu coloco na descrição e coloco. E a do doutorado, Introdução à Psicologia Fenomenológica. É da Paulo. Essa capa aí eu já baixei, já tem lá. Eu entrei não sei se foi na Na Amazon. Amazon. Na Amazon. Esse vende pela Amazon, é. Tá? Beleza. Então tá bom. E não estão esgotados, né? Não são esgotados. Ô, Tommy, e se alguém que chegou até aqui, que assistiu todo esse nosso bate-papo, sou mineiro, toda a nossa prosa, quisesse convidar você para uma palestra, qual é o seu e-mail? Meu e-mail pode ser institucional, é Tommy, né, TOMMY, @ufo.br. Universidade Federal de Uberlândia, né? Isso, .br. Ok. Tommy, eu quero te agradecer por ter segregado, separado esse tempo aí para a gente bater papo. Tivemos algumas, vai para o ar isso aqui que eu vou falar agora, tivemos algumas inconsistências na minha internet e na sua. A minha aqui foi em função da chuva, a sua aí também talvez seja. Mas olha, muito obrigado, um abração. A gente Eu que volta agradeço. a conversar outras vezes, tá bom? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Ok, valeu, um abração. Um abração.